Carazinho. Desacelere, seu bem maior é a vida. Volkswagen. Jornalismo com a marca da confiança. Conexão Sarandi. 9h14 da manhã, 9h14. Esse é o Conexão Sarandi, nosso programa que tem por objetivo encurtar distância entre o que é versão e o que é fato, Jeff. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes do nosso Conexão Sarandi. Nós estamos ao vivo nesse momento com o delegado Leandro Antunes. Está com a gente também ele que é responsável pelo inquérito de um duplo feminicídio ocorrido no município de Ronda Alta, fato que aconteceu na última segunda-feira. Delegado Leandro, primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia. Bom dia, Jeff. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar falando com a rádio. Assunto que essa matéria que se tornou aí também, sem dúvida alguma, um dos assuntos mais comentados nos últimos dias e a nível nacional. Fala um pouco para a gente hoje do que a gente pode falar desse inquérito que estará em suas mãos a partir de agora. Olha, já foi um fato bastante emocional, né, emotivo, foi trágico. Nós tivemos, então, esse duplo feminicídio, né, praticado pelo indivíduo que até então não tinha nenhum histórico de violência doméstica, tanto nesse relacionamento dele, atual quanto nos relacionamentos passados, né? Nós não tínhamos nenhuma ocorrência envolvendo ele com violência doméstica, nem outro tipo de violência, né? Então isso aí chocou muito pela crueldade que foi praticado esse crime. Então nós estamos agora com esse inquérito em andamento, aguardando os laudos periciais para tentar encontrar algumas explicações, porque ainda temos algumas dúvidas do que ocasionou todo esse crime, né, os motivos, e também como se deu toda a dinâmica dos fatos. Obrigado. Nossa reportagem esteve lá no local, acompanhando os trabalhos desde o início desta ocorrência, e nos chama muito a atenção o fato de nós estarmos falando de um duplo feminicídio seguido de suicídio que movimentou muito ali as forças policiais. Como é que a Polícia Civil ela foi acionada? A que ponto desta ocorrência? Já logo nos primeiros minutos aí após o fato, não é? Sim, como o fato ocorreu num feriado, né, aqui na nossa região, então, nos feriados e finais de semana e também durante a noite, funciona um sobreaviso, né, que fica alocado em Carazinho. Então, quando os policiais militares tomaram conhecimento da ocorrência, foram ao local e se depararam com as vítimas mortas, então eles acionaram a volante, o sobreaviso em Carazinho, que se deslocou até o local para fazer as primeiras diligências. Uma questão também, né? O Juliano Ren, 49 anos, Leobaldina Rocha Lírio, 41 anos, e a filha da Leobaldina, a Jennifer Rawane, de 14 anos. Já foi externado que o Juliano não tinha nenhum histórico envolvendo violência. Explica um pouco para a gente nessa questão do motivo. A gente tem informação de que uma discussão entre o casal pode ter gerado esse primeiro conflito, seria isso? As informações que nós temos seria isso, Jeff. O que ocorre? Por volta ali do dia 13, 14 de abril, houve uma primeira discussão do casal em razão de que a Leobaldina encontrou no telefone celular do Juliano alguma ligação, alguma mensagem de uma outra mulher, né? Isso ocasionou uma primeira discussão entre eles, mas nada grave, né? Foi mais uma questão de ciúmes dela com relação à localização dessa ligação. Mas em razão disso, ela acabou entrando em contato com uma amiga dela que residia em Sarandi, e no decorrer da semana ela queria ir a um baile em Pontão, mas queria ir somente ela e essa amiga, não com ele, né? E isso fez com que essa amiga entrasse em contato com o Juliano e colocasse para ele essa situação, para eles tentar, né, apaziguar a situação dessa briga, entre aspas, que estava ocorrendo entre eles, esse desentendimento. A Leopoldina, por sua vez, acabou vendo que eles trocaram mensagem, mas não sabia o conteúdo, porque o Juliano apagou as mensagens que essa amiga enviou para ele. Então, isso acabou ocasionando uma nova discussão no final de semana, quando eles viajaram para Capão da Canoa, e na segunda-feira, próximo ao meio-dia, também foi esse o motivo da discussão.
que acabou ocasionando toda essa tragédia. Bem, delegado, uma questão que chama a atenção é o número de golpes que a gente tem nas vítimas, né? Nós temos em torno de 14 golpes de faca na mulher adulta e 6 golpes na criança. A polícia confirma esse fato? Assim, Jeff, ó, esse número, ele foi um número preliminar, né? Agora, com o laudo da necropsia, nós vamos ter certeza de quantos golpes cada uma teve, né? Mas, a princípio, foram esse número de golpes, e esse é um dos motivos que ainda a gente está tentando esclarecer o que provocou toda essa raiva no Juliano, né? Porque ele não tinha histórico de violência, e de repente ele praticou um crime tão brutal como esse. Então algo ocorreu que foi provavelmente muito além de uma mera discussão de uma suposta traição ou não. Então a gente está tentando esclarecer esse ponto aí do que provocou toda essa raiva nele, tanto que a vítima que sobreviveu, ele procurou ela pela casa porque ele também queria matá-la. Então era algo assim que ocorreu que realmente provocou uma raiva intensa nele, que não era do perfil até então dele. Delegado, outra questão, né? O senhor falou agora sobre a terceira pessoa que estava nesse ambiente. Nós temos a informação dessa criança de 9 anos, que ela se protegeu para fugir desse ataque a facas. Como é que foi a dinâmica envolvendo essa criança especificamente? Assim que nós chegamos ao local do fato, nos chamou muita atenção a questão da informação da criança ter pulado de uma altura de cerca de 5 metros de altura para se livrar deste ataque. Mas nós temos informação também de que a irmã dessa vítima, uma das irmãs, estava para o lado de fora e auxiliou nessa queda. Seria isso? Ocorreu assim, Jeff, durante a discussão deles, as meninas estavam no quarto, tá? E quando ouviram os gritos da mãe, quando ela começou a ser golpeada pelo agressor, elas foram para acudir a mãe. Então saiu a Jennifer na frente e a irmãzinha dela ficou mais para trás. Quando a Jennifer chegou até a mãe, ela foi golpeada por ele. Então nesse momento a Jennifer gritou para ela se esconder e procurar ajuda. Então essa menina pegou o celular da mãe e correu para baixo do varal que estava na sacada. Nesse momento ela tentou ligar para a brigada militar, só que ela acabou discando o número errado e a ligação foi para os bombeiros. Então ela não foi atendida e entrou em contato com a irmã via WhatsApp, e esse contato dela foi às 12 horas e 7 minutos, e ela ficou mantendo contato com a irmã por mensagens no WhatsApp até às 12h51, quando foi o momento em que a irmã chegou ali ao local e pediu que ela se jogasse pela sacada. Então ela se pendurou na sacada e se largou para baixo, caindo ao chão, e depois foi encaminhada ao hospital. Bem, delegado, o casal ele havia casado no civil no ano passado e também estaria com um casamento marcado já para o próximo mês, né? A Polícia Civil, dentro do apartamento, encontrou algum vestígio referente, quem sabe, como já fora levantado, lembranças de casamento? Isso teria algo a ver com a discussão? Estava junto no cenário por ali? Não, em cima da mesa tinham os convites para casamento do casal, né, que seria o dia 24 de maio. Mas isso aí foi só a única coisa que foi localizado ali no local, né, e confirmado depois pelas testemunhas que eles fariam o casamento do religioso agora em maio, uma vez que no final de novembro haviam casado no civil. Delegado, outra questão. Fora levantada uma possibilidade da vítima adulta estar grávida. Como a polícia trata esta informação? Assim, em razão do cenário que se verificou, tá, há essa possibilidade. Tá? Não tem nenhuma confirmação sobre isso. Agora, com os laudos laboratoriais, nós vamos saber se ela estava ou não, né? Se levantou em razão dos ferimentos que ele provocou nela. Mas é apenas uma mera suposição que vai ser verificado através da perícia. A criança que acabou escapando deste fato, ela foi ouvida, será ouvida, precisa ser ouvida pela polícia? Qual é essa questão?
Tá, nós ouvimos a irmã que socorreu ela, e através do que a irmã nos relatou, para nós já está suficiente. Nós não vamos ouvir essa criança, não vamos fazer ela passar por todo esse trauma novamente, né? Então, o depoimento dela, pelo menos em fase de inquérito policial, ele está totalmente descartado, nós não vamos fazê-lo, né? E vamos ficar apenas com o depoimento da irmã mais velha dela, que já nos relatou tudo o que ela relatou a ela, e também temos as mensagens no WhatsApp que ela mandava para a irmã, que ela ia relatando tudo o que estava acontecendo. Então, nós temos todo o desenrolar das ações praticadas pelo Juliano após matar a Leopoldina e a Jennifer, e também essa questão dele procurar por ela dentro do apartamento para tentar matá-la também. Então, isso aí para nós já está bem claro, então não há o porquê nós ouvirmos essa criança. Delegado, a questão do suicídio do próprio Juliano, nós temos aí 2 vítimas que foram mortas à facada, né? O Juliano acabou utilizando uma arma de fogo para o ato de suicídio. Qual é a situação desta arma? O que nós conseguimos, através do que foi nos passado por testemunha, é que essa arma pertencia à Leopoldina, não era uma arma que pertencia ao Juliano, né? E ele pegou essa arma para se matar. Em nenhum momento ele estava de posse dessa arma e fogo. Tanto que o que a gente conseguiu, pelas declarações da vítima que sobreviveu, quando ele procurava por ela dentro do apartamento, ele sempre estava com a faca em punho, ele não estava com a arma, né? Posteriormente, ele pegou a arma para se matar. A vítima que escapou, então, desse caso, ela relata que ele procurava ela. Sim, ele procurava e chamava pelo nome dela. E isso foi um dos cenários que estava no local dos quartos revirados, né? E justamente ele revirou procurando por ela. Delegado, uma questão agora mais técnica. Quais são os prazos para esse inquérito? Agora nós temos o prazo ali para o laudo pericial, né, em torno de 30 dias. Nós temos os laudos de necropsia e depois o local do fato também ali que foi feito. Mas provavelmente a gente sabe que são muitos laudos que os peritos fazem, né, então geralmente esse prazo ele não tem como ser cumprido dentro do que prevê a legislação, né. Mas eu acredito que em torno de 60 dias nós já tenhamos todos os laudos em mãos e já poderemos concluir o inquérito policial. Bem, delegado, já aproveitando, né, a sua participação, esse caso especificamente desse duplo feminicídio levou a própria Polícia Civil a também reforçar políticas também de acesso à informação e, mais do que isso, também propriamente denúncia da violência feminina. O senhor, diante da sua experiência também, acho que pode contribuir com a nossa audiência nesse quesito de também propagar informação, que a Polícia Civil hoje tem canais oficiais que podem ser utilizados para este fim, não é? Sim, tem a questão da própria denúncia, né? Às vezes as pessoas veem que tem vizinhos que estão sempre brigando, de mulheres que são oprimidas pelos companheiros e muitas vezes não têm a coragem, até por medo de serem mortas, de fazer essa denúncia. Então, os vizinhos que tomam esse conhecimento podem, através dos canais da Polícia Civil, delegacia online, até mesmo pelo 0800, fazer as denúncias que serão verificadas, tanto por nós quanto pela Brigada Militar, né? Então, as pessoas elas têm que também assumir um pouco da responsabilidade em ajudar o próximo, né? Não, nesse caso específico, né, que nós estamos falando, foi um caso totalmente atípico do que se vê nos feminicídios, que geralmente já é muitas vezes uma morte anunciada, pela questão de todo as violências que vêm ocorrendo no dia a dia das vítimas, né? Mas as pessoas tomando conhecimento, tragam a informação para a Polícia Civil, levem a informação para a Brigada Militar, que nós vamos fazer o nosso trabalho e com certeza poderemos evitar muitas mortes e fazer com que muitas mulheres que hoje estão sob ameaça e violência, que cesse esse tipo de ação dos agressores. Delegado, nós queremos agradecer a sua participação, desejar um bom dia também. Muito obrigado por estar sempre solícito também à nossa reportagem. Não, eu que agradeço, Jeff, né? E estou sempre à disposição. A nossa atividade aqui ela está sendo muito intensa, né? Então às vezes a gente não consegue imediatamente atender a
a imprensa, mas sempre que possível nós estamos à disposição e contem conosco, e que as pessoas, né, a comunidade tenha certeza que a Polícia Civil, Brigada Militar, nós estamos sempre trabalhando e sempre tentando dar o nosso melhor para a segurança da sociedade. Muito bem, conversamos nessa manhã com o delegado Leandro Antunes, delegado que está à frente ao inquérito que agora apura a dinâmica e também o andamento deste duplo feminicídio seguido de suicídio que ocorreu no município de Ronda Alta no último dia 21 e que também acabou chocando, né, a nível nacional. Nós falamos anteriormente, Márcio ouvinte, sobre a questão das denúncias e políticas públicas também de amparo às mulheres, lembrando que nessa semana, né, na tarde de ontem, na verdade, a própria Polícia Civil lançou uma ferramenta que vai possibilitar às mulheres de solicitarem medida protetiva de forma online, facilitando ainda mais o acesso à proteção e também combate à violência feminina. Então, trazendo informações para o nosso Conexão Sarandi, na manhã desta sexta-feira, conversamos então com o delegado Leandro Antunes. Obrigado, Jeff. São 9 horas.